Quero cumprimentar a todos os que estão inscritos no meu canal, a todos que ainda vão se inscrever e também quero cumprimentar todos os irmãos e irmãs com a paz do Senhor Jesus Cristo. Nessa noite de hoje eu vou estar trazendo uma palavra para nossa meditação, para nós refletirmos. E dentro desta palavra eu vou trazer um breve testemunho a qual se encaixa os meus pais e os meus irmãos. A palavra está escrita lá no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15 e o verso de número 11 em diante, que é a passagem do filho pródigo, né? E aí dentro dessa passagem vai estar enquadrando um pedaço da vida da minha família, dos meus pais e de alguns irmãos, na verdade, irmãos de sangue. A gente vai estar fazendo uma oração agora, para logo em seguida começar a ministrar a palavra. Mas antes eu quero deixar para vocês, não esqueça de dar o seu like, não esqueça também de acionar o sino, porque você acionando o sino, sempre que tiver vídeo novo, automaticamente vai chegar para você. Também peço que vocês me sigam lá no Instagram e se inscrevam no meu canal. E que eu venha ser de bênção para as vidas de todos aqueles que ouvirem e assistirem. E também para muitas vidas, que esses louvores, que essas palavras, as quais vão ser meditadas e passadas, alcance almas. O objetivo é que vidas venham a ser salvas, pessoas venham retornar de volta para o caminho do Senhor, pessoas venham ser curadas, pessoas venham ser batizadas com o Espírito Santo e venham ser tocadas, independente de quem vai se inscrever ou não. O importante é que esses vídeos alcancem as almas com o objetivo de salvação. Eu vou estar orando juntamente com o meu esposo que está ali atrás da câmera, com a minha neta Ingrid, com o meu neto Pedro também, que está ali por trás da câmera. A gente vai estar orando para que Deus venha derramar da unção dele sobre a ministração da palavra dele. Amém? Oremos ao Senhor. Glorioso e eterno Deus, Pai querido e amado, nesta noite deste dia, Jesus, eu quero te agradecer por essa rica e gloriosa oportunidade a qual o Senhor está me concedendo, meu Deus, meu Pai, de estar lendo a Tua palavra, Senhor. Que esta palavra, Senhor, possa ir de encontro às vidas, de encontro aos corações, Pai, para que a Sua palavra, Jesus, que é viva e eficaz, Senhor, e mais penetrante que uma palavra, que uma espada de dois gumes, possa alcançar os corações e as vidas, que as almas, Senhor, venham ouvir, Senhor, e venham se render aos seus pés. Pessoas venham ser, meu Deus, transformadas pelo poder da Tua palavra, que está escrito, meu Deus, meu Pai, na Bíblia, que a Tua palavra, Senhor, liberta, que a Tua palavra cura, que a Tua palavra renova, restaura, restitui e também nos dá as garantias de nos levarmos para o céu. Então, Senhor, que a Tua palavra possa penetrar aos corações e às vidas, Senhor. Eu creio, Senhor, que a Tua palavra também, Senhor, fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a Tua palavra, Senhor, que as pessoas venham, meu Deus, ter a fé edificada no Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Jesus. Como eu falei, vou estar aqui ministrando a palavra de Deus, né? Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, a partir do versículo de número 11, que tem o título como O Filho Pródigo, que diz assim a palavra do Senhor. E disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me parte dos meus bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele já gastado tudo,
houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. Vejamos aqui. Um pai que tinha 2 filhos, relata a palavra, e um deles chegou no pai pedindo para que o pai repartisse e desse a parte dos bens dele. E ali o pai assim fez. Repartiu os bens entre os 2 filhos. E a palavra fala que o mais moço, passados uns dias, pegou os seus bens e foi embora para uma terra distante. E nessa terra distante, ele não parou para pensar, ele não parou para refletir, ele não pensou no amanhã. Ele ficou vivendo o hoje. E ali ele foi gastando todos os bens, o qual era a parte dele por herança dada pelo pai. E ele ali naquela terra distante, fazendo o que ele bem queria e como bem o aprazia. E ali ele gastou tudo o quanto o pai dele o havia dado. Digamos assim, gastando à toa, desperdiçando sem pensar no amanhã. Diz a palavra, que ali ele gastando tudo, acabando tudo, olha o que diz o versículo de número 15. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos para apacentar porcos. Então, amados ouvintes, após ele ter gastado tudo quanto ele tinha, como eu falei anteriormente, quando ele olhou para um lado, olhou para o outro, longe da família, não conhecia ninguém naquele lugar, naquela terra, e ali ele chegou a uma casa pedindo emprego, pedindo um auxílio. E o dono daquela casa pediu até deu emprego para ele, na verdade, né? Até deu emprego. Mas o emprego que o dono daquela casa deu para ele era para ele apacentar os porcos. Agora que a gente traz para dentro da mensagem bem no profundo. Um filho a qual morava com o pai, tinha tudo, comia do bom e do melhor, tinha uma vida boa, né? Não valorizou o que ele tinha, pediu para o pai o que era dele por herança, o pai não questionou, o pai repartiu e deu, e ali ele foi embora para essa terra distante, longe, gastou da forma e da maneira que ele queria a herança dele. E a Bíblia relata que acabou. E acabando, ele olhando para um lado, olhando para o outro, longe dos pais, longe do irmão, distante de tudo e de todos, mais chegado dele. Chegou um momento que ele chegou a sentir fome, desempregado. E não tinha dinheiro. Não tinha para onde ir, não tinha para onde recorrer. E ele vai e pede emprego nessa casa. E o dono dessa casa dá um emprego para ele, pede para que ele vá apacentar os porcos. E ele vai apacentar os porcos. Versículo de número 16 diz assim. E ele apacentando os porcos, diz assim, e desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comia, porque ninguém lhe dava nada. Então ele olhava para aquela comida dos porcos, a barriga dele roncando, com fome, e ele sentia vontade de comer a comida dos porcos.
E o versículo de número 17 diz assim: e tornando em si disse: quanto jornaleiro de meu pai, abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Versículo 18: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Quando ele reconhece que ele errou, que ele gastou tudo, ali ele cai em si, vem um reconhecimento de retornar para a casa dos pais, sem nada. E diz a palavra que ele retorna de volta para a casa do seu pai. E ali ele vê o pai, ele fala: Pai, eu pequei contra os céus e contra ti. E já não sou digno de ser chamado de filho, pai. Né? Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Mas o pai, ao ver o filho, se alegrou. Diz a palavra que o pai correu, o abraçou e mandou preparar tudo do bom e do melhor para aquele filho dele que tinha ido embora, que havia se perdido, mas foi achado de volta. Então eu glorifico a Deus, porque ele reconheceu a tempo de retornar para a casa dos pais. Ele reconheceu que ele errou, ele reconheceu que ele tinha perdido tudo, que ele necessitava retornar para a casa dos pais. Trazendo para dentro dessa mensagem, como eu falei anteriormente, que eu iria dar um breve testemunho dos meus pais. E dentro dessa passagem do filho pródigo, eu quero dizer, meus pais, nascidos e criados na Bahia, numa cidade chamada Vitória da Conquista, eu ainda não era nascida. Nós éramos, na verdade, em 11 irmãos, hoje nós somos em 9, que 2 faleceram. E eu não era nascida. Então, no ano de 1950 e pouco, até o ano de 1960, e chegar no ano de 1970, então antes dos 60 e dos 70, meus pais tinham uma vida boa. Relata meus irmãos mais velhos, minha irmã de 65 anos, que é a mais velha, que chama-se Naya. Ela relata que meus pais tinham uma sorveteria formada, aonde fornecia sorvetes de massa e picolé para todo aquele bairro ali dentro de Vitória da Conquista, num bairro chamado Guarani, onde eles moravam. E ali ele fornecia o sorvete, ele tinha 6 casas de aluguel nesse bairro chamado Guarani. Na época ele tinha um carro chamado A Rural, que era um carro muito bom, que era o carro da época. Então meus pais, meus irmãos mais velhos tinham de tudo. De tudo. Só que chegou um determinado tempo da vida dos meus pais, relata os meus irmãos mais velhos, que meu pai começou a fazer coisas que não agradavam a Deus. Meu pai começou a fazer como esse filho pródigo, a gastar erroneamente, a gastar à toa, gastando vulneravelmente o que ele tinha, e nisso ele foi perdendo as credenciais que ele tinha, que ele fornecia
o sorvete, chegou um ponto dele não ter recurso para repor as coisas na sorveteria. A sorveteria veio fechar, então uma coisa que era uma fonte de renda boa, fechou, já não trazia mais aquela quantia em dinheiro para a família. Ficou com as casas alugadas, foi perdendo casa por casa também, devido à bebedeira, devido o adultério, né? E ali ele foi perdendo tudo, que chegou a um ponto que eles não tinham mais as 6 casas alugadas, já não tinha mais a sorveteria, já não tinha mais o carro porque foi necessário vender. E ali eles começou a padecer necessidade, como esse filho pródigo, que foi para longe do pai. E ali eles padecendo necessidade, diz os meus irmãos mais velhos, que eles começaram a criar porcos. E daqueles porcos que eles tinham ali, ficavam as vasilhas de comida nas casas das pessoas para trazer aquelas lavagens para o porco comer. Mas, na verdade, o que eu quero passar para vocês, ouvintes, é que quando a lavagem chegava, aquela lavagem matava a fome dos meus irmãos. É muito triste a gente ouvir uma história dessa. Mas é a realidade. A lavagem que os moradores dali do bairro Guarani, em Vitória da Conquista, Bahia, juntavam para os porcos, os meus irmãos mais velhos é que se alimentavam daquela comida que era para os porcos comer, era o que matava a fome deles. Por isso que eu vi que o testemunho deles se encaixava dentro dessa passagem do filho pródigo. E eles ficaram por uns bom tempo se alimentando da lavagem de porcos. Eu ainda não era nascida. Mas com o decorrer dos anos e do tempo e do sofrimento, eles foram para o Rio de Janeiro. Assim que eu nasci, em 1971, eu nasci em 71, 72, 73. Em 1973, eles foram morar na cidade do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro foram para São Paulo. E eu quero deixar claro que não deu tempo para eles se arrependerem. Meus pais não tiveram tempo de se arrepender. Como esse filho pródigo teve tempo de se arrepender e voltar de volta para a casa dos pais dele. Meu pai e minha mãe não teve tempo. Lutaram, tentaram, mas não conseguiram se reerguer. Passaram muita necessidade, muita fome. Hoje já são falecidos, meu pai e minha mãe. Mas não teve tempo de se arrepender. O que eu quero deixar claro para vocês é que vocês venham se arrepender enquanto há tempo. Venha se arrepender como esse filho se arrependeu e voltou para o braço dos pais dele. Amém? E assim eu agradeço essa rica e gloriosa oportunidade. E agradeço a todos que ouviu e peço, ouça até o final esse testemunho e essa mensagem. E assim Deus abençoe a cada um e até o próximo vídeo. Amém?